Bora então falar sobre como tomar melhores decisões. Convenhamos que eu acredito que você mais já está cansado de escutar isso por aí. As decisões que você toma hoje irão definir o teu futuro. A qualidade, o tipo de decisão que você toma hoje e a qualidade dessa decisão vai definir como será a tua vida futura. Portanto, é imprescindível que você tome decisões hoje que trarão boas consequências. Por quê? Porque você é a pessoa que está consigo mesmo 24 horas por dia, na tua própria pele, vivendo a tua própria vida. Se você toma decisões ruins, o que você vai ter como produto são consequências ruins. E você vai ter que viver com essas consequências. Você vai ter que lidar com elas. Então é imprescindível, é essencial que você tome boas decisões. É sobre isso que eu quero falar aqui. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo principalmente sobre desenvolvimento profissional. Mas como eu afirmo na maioria dos vídeos, não há uma separação entre vida profissional e vida pessoal. Você é um ser humano único, com uma mente única, com uma forma de pensar única, com uma forma de olhar o mundo, de conceber as coisas à tua volta, de criar sentidos e significados sobre o mundo único, não tem uma separação. Se você muda o teu modelo mental, você muda o teu modelo mental por completo, afetando tanto a tua vida pessoal quanto a tua vida profissional. Então não há uma separação entre os dois mundos. E aí, a primeira coisa que precisamos entender aqui nesse vídeo. Tem um livro de Antônio Damasio. Para quem não sabe, Antônio Damasio, ele é hoje um dos maiores neurocientistas vivos, para mim. Eu ainda estou adentrando nessa área do conhecimento que é a neurociência, mas em relação aos diversos livros que eu li já em relação a comportamento humano, consciência, enfim, ele é um dos maiores vivos hoje. Ele estuda sobre o que é a consciência humana, que tanto nós nos questionamos aí. E tem um livro dele chamado O Cérebro Criou o Homem, que ele fala que o nosso inconsciente tem muito peso e muito valor para nós. E essa é a mais pura verdade, tá? Nós tendemos a achar que a racionalização pura é o que, de fato, vai diferenciar uma pessoa inteligente, sábia, de uma pessoa, desculpem o termo pejorativo, burra. E não. Essa valorização, né, da razão, do pensamento racional, sem emoção, surgiu ali com o iluminismo. Foi um contexto histórico e, de fato, mudou a vida do ser humano, de toda uma sociedade, da população global. Só que o avanço da ciência, o avanço da neurociência, o avanço dos nossos estudos sobre como funciona o comportamento tem mostrado que não tem como, em uma tomada de decisão, você tirar o fator emoção da jogada. Na equação da tomada de decisão, não há uma racionalização pura. A emoção não sai da equação. Ela não some. Nem se você quisesse. E é bom que seja assim, tá? Damasio afirma isso. O nosso inconsciente, ele guarda memórias, ele guarda ideias, ele guarda aprendizados. É o que ele chama de uma inteligência oculta. Você viveu a tua vida até aqui, até o momento que está assistindo esse vídeo. Você tem um repertório. Você tem dores, tem vivências, tem aprendizados, tem alegrias, tem memórias. Tem obstáculos por quais passou. E você conseguiu superar esses obstáculos. Você está aqui. Você adquiriu uma maturidade ao longo da tua vida, que fez ser a pessoa que você é hoje, com a identidade que tem hoje. Esses aprendizados, esse teu repertório, ele não some. Uma coisa que é importante, que é imprescindível vocês entenderem, é que as coisas dentro do nosso cérebro não somem. Elas apenas se tornam mais enfraquecidas, como se fosse um músculo que você não exercita. Quem aqui não conhece aquela máxima, aquela frase que diz as memórias que guardamos de quando éramos crianças
constroem os adultos que somos. E essa é a mais pura verdade. Traumas, dores da infância continuam nos assombrando na vida adulta. Afeta o que somos na vida adulta, como tomamos decisões e como nos comportamos. Por quê? Esse inconsciente, ele guarda aprendizados que nos foram úteis, por mais que nem lembremos desses aprendizados. Imagina um investidor que investe há 20 anos numa bolsa de valores. O cara tem uma maturidade ali nesse contexto, nessa área. Ele já passou por diversos obstáculos. Ele já teve que formular soluções para superar esses obstáculos. Ele já sabe empecilhos que podem surgir no caminho. Ele já sabe como controlar a emoção dele frente a uma ação que cai. Ele adquiriu repertório nesse contexto, aprendizado. E muito desse aprendizado, ele não fica aqui no consciente, ele vai lá pro teu inconsciente. Nossa, percebam que é difícil guardar as coisas, tá? Nós não guardamos nada conscientemente de forma explícita, tal como tendemos a lembrar. Nós guardamos, na verdade, como se fossem fórmulas codificadas. Nós temos neurônios dentro do nosso cérebro. E esses neurônios, eles, através das sinapses, se conectam com outros neurônios. Os neurônios dentro do nosso cérebro, eles têm eletricidade. Eles, de fato, eles podem disparar e, inclusive, eles podem enviar sinais aos outros neurônios através das sinapses, que são a conexão entre neurônios. Essas sinapses formam, de fato, como se fossem caminhos no nosso cérebro, sabe? Imaginem um mapa, uma cartografia vista de cima. Diversas ruas se entrecruzando, se entrelaçando. Essa aí é a arquitetura cerebral que todo ser humano tem. Então, é como se fosse, de fato, os caminhos. As tuas memórias inconscientes, os teus aprendizados inconscientes, a tua inteligência oculta, ela fica guardada nessa forma codificada. Quando você lembra de alguém, quando você lembra de uma memória passada dolorosa, quando você lembra de uma pessoa, quando você lembra de um livro que leu, você recriou esses caminhos. É o que chamamos de padrões neurais. Você recriou padrões neurais no seu cérebro que fez surgir a memória. Tal como você é capaz de lembrar. Que é a imagem explícita de alguém, de um livro, de uma ideia, de uma dor. Então, o nosso inconsciente, ele guarda uma inteligência oculta. É interessante que nós... É interessante que ele nos enviese, ou que ele esteja na nossa equação de tomada de decisão. Imagina um investidor que investe há 20 anos na bolsa de valores. E aí um belo dia ele vai investir de novo em uma ação. E todos os parâmetros objetivos e estatísticos, todas as métricas estão afirmando que a ação é boa. Mas o investidor está com uma percepção ruim a respeito daquela ação. Ele não está seguro, não está confiante, sabe, como se fosse um formigamento, um cutuquezinho de não tá me cheirando bem? Aí eu te questiono, esse investidor deveria investir nessa ação? Por mais que todos os parâmetros racionais estejam falando que a ação é boa? Damasio diria que não, porque o inconsciente dele guarda aprendizados que estão interferindo ali no modo como ele está vendo aquela ação. Portanto, vou interferir na tomada de decisão. Vejam que o problema não é a emoção. Inclusive tem um experimento científico que mostrou isso. Uma pessoa ela tinha um dano em alguma região relacionada ao aspecto emocional. E aí perguntaram se ela deveria salvar uma pessoa ou 5 pessoas. Só que essa uma pessoa era da família dela. As 5 pessoas não. A pessoa que tinha esse dano em uma região relacionada ao aspecto emocional optou por salvar as 5 pessoas, ao invés da uma pessoa que era da família dela. Ela aqui foi totalmente utilitarista, tá? Essa não é uma tomada de decisão sábia. Porque
Essa pessoa pode... Bom, ela não vai se arrepender porque agora ela tem uma lesão na área emocional, mas veja que não é uma decisão sábia. Entre você salvar a tua mãe e ser um desconhecido, você vai escolher salvar a tua mãe. Pelo menos é o esperado. Então, a emoção, ela não sai da jogada. O nosso inconsciente não sai da jogada. O problema é que quando nós estamos desregulados emocionalmente, quando estamos inseguros, quando estamos ansiosos, com medo, paralisados, pessimistas, sabe? Com dor, nós tomamos decisões erradas naquele momento por causa da desregulação emocional. Tem um conceito chamado homeostase. O que é homeostase? Seria um mecanismo primitivo no qual o nosso cérebro, a todo momento, ele vai tentar manter a nossa maquinaria, o nosso bem-estar experienciado funcionando. É o que chamamos de felicidade. Só um adendo, na neurociência não é muito claro o que significa a palavra felicidade. Chamamos mais de bem-estar experienciado, porque não é muito fácil codificar o que é felicidade. A felicidade no cérebro não existe. Então a gente usa o termo bem-estar experienciado. A homeostase nada mais é do que tentar manter o bem-estar do organismo. Manter a maquinaria funcionando muito bem. Buscar o prazer e evitar a dor. Isso aqui é um mecanismo primitivo, é o que chamamos de valor biológico, é o que Damasio chama de valor biológico. Quando você está desregulado emocionalmente, quando você está ansioso, o teu cérebro detecta isso. Você tem diversas modificações na tua própria fisiologia. Quando você está estressado, você libera cortisol na tua corrente sanguínea, você libera adrenalina. Isso tudo modifica a tua fisiologia, sabe? O teu pano de fundo. Modifica o teu estado corporal e o teu estado mental. Você fica em um estado mental negativo quando tá com dor, quando tá com medo, quando tá estressado. Isso é uma desregulação emocional detectada pelo teu cérebro, hackeada pelo teu cérebro. E por causa da homeostase, que é um mecanismo primitivo selecionado pela evolução, o teu cérebro vai ali encontrar formas de te trazer mais prazer, de acabar com esse sentimento negativo, com essas emoções negativas, com esse estado mental e esse estado corporal negativo. A homeostase tem muita força, porque o objetivo principal de qualquer espécie, de qualquer organismo, até organismos unicelulares que nem têm cérebro, é se manter vivo. Só que o problema é que hoje, no contexto da nossa vida hoje, no nosso contexto de mundo hoje, no contexto cultural de hoje, nós aprendemos a nos regular emocionalmente de forma errada, de forma equivocada. Você tá desregulado emocionalmente, você brigou com seu namorado, você tá inseguro a respeito do futuro, você tá com medo de não passar no vestibular, você vai e se afunda em bebida alcoólica, em droga, em comida hipercalórica. Você vira à noite, você vai... O problema não é o mecanismo primitivo da homeostase, do valor biológico. É imprescindível que, se o teu cérebro detecta algo errado, alguma coisa que pode estar te afetando negativamente, é imprescindível que ele vá tentar regular aquilo. O problema é que hoje a gente tem muitos fatores que nos ajudam a nos regular emocionalmente de forma rápida, só que nos trazem consequências ruins. Por exemplo, você ir lá e se entupir de doce, de comida hipercalórica para se regular emocionalmente. Quando você chega do trabalho cansado e tá com medo do futuro, tá com medo de não passar no vestibular, brigou com a tua mãe, brigou com a tua namorada, e você vai e se afunda em álcool. Isso aqui é uma questão cultural, tá? A cultura de hoje, o mundo de hoje, o modo como a sociedade vive hoje, fez com que aprendêssemos. E essa aqui é uma palavra muito importante. Você aprende tudo. Você aprende a se alimentar mal, você aprende a procrastinar, você aprende a ficar viciado no celular, você aprende a usar droga, você aprende a usar álcool.
Você aprende a ficar estressado. Como também você aprende a acordar cedo, você aprende a ir treinar, você aprende a gostar de estudar, você aprende a ser uma pessoa organizada. Tudo no cérebro é aprendizado. A cultura nos fez com que nós aprendêssemos a regular a nossa emoção de uma forma negativa. E aí é preciso desaprender e aprender outro repertório, outras coisas no lugar desses fatores que vão nos trazer consequências ruins. Ah, então eu tô ansioso com o meu futuro. Tô com medo de não passar no vestibular. Tô com medo de daqui a 10 anos eu não encontrar uma pessoa legal e viver sozinha. Tô com medo, não sei, Tô com medo. O futuro pra gente é imprevisível. O futuro é uma página em branco, só que o problema é que o nosso cérebro não gosta de páginas em branco, não gosta de lacunas. Nós temos a tendência a rabiscar essa página. Precisamos rabiscar, colorir, escrever, colar foto. A imprevisibilidade não é uma coisa boa para o nosso cérebro. Isso aqui a gente usa mecanismos para atenuar essa insegurança, esse desconforto, esse medo a respeito do futuro, a respeito do presente também, de forma equivocada, principalmente por causa do aprendizado cultural. Então, um belo dia você brigou, sei lá, com o teu namorado, aí você veja, você brigou com o seu namorado e você foi lá e comeu um chocolate, uma barra de chocolate inteira. Aí naquele momento você se sentiu um pouquinho melhor. Opa, isso foi útil naquele momento. Teu cérebro, através da homeostase, estava procurando regular aquela tua emoção negativa, encontrou uma forma de regular naquele momento. E de forma rápida, né? Porque é uma comida hipercalórica. Vai te dar um prazer momentâneo. Na segunda briga você repete e come chocolate de novo. Na terceira você come de novo. Na quarta você come de novo. Você não passou no vestibular, começou a se achar burro, fez 3 vezes a prova do vestibular, não passou nas 3 vezes, começou a se sentir mal, insuficiente, burro, inútil, começou a beber álcool, a sair um pouquinho com os amigos para esfriar a cabeça. Aí fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Essa repetição gera um aprendizado no nosso cérebro. Você aprende a realizar esses comportamentos via neuroplasticidade. Nós temos no nosso cérebro sinapses, 2 tipos, tá? Sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. O nome aqui já está denunciando o que significa. Uma sinapse inibitória inibe um comportamento. Inibe um comportamento. Então, se eu tô vendo ali um chocolate em cima da mesa, mas eu tenho mais sinapses inibitórias, eu vou conseguir me conter e não comer o chocolate. Vou virar as costas e voltar para o que eu estava fazendo. Agora, se eu tenho mais sinapses excitatórias, eu vou lá e vou comer o chocolate. Eu não consigo me conter. Por quê? Porque tem muitos neurônios disparando naquele momento por causa do estímulo de ver o chocolate e é impossível eu não ir lá e não comer o chocolate. Por quê? Porque tá disparando, é muita força. É necessário se você não gosta do comportamento, é necessário fazer o quê? Criar mais sinapses inibitórias para inibir esse comportamento. O inverso também é verdadeiro. Se você gosta de um comportamento, se você sabe que ele é útil para a tua vida, é necessário que você crie mais sinapses excitatórias para repetir esse comportamento benéfico. Como é que você cria essas sinapses? Aprendizado, você precisa fazer uma vez. Então você viu o chocolate uma vez. Aí tá ali querendo pegar o chocolate. Você fica aqui. Você contém. Vira as costas e sai andando na primeira vez. Aí foi muito difícil fazer isso, mas você conseguiu. Aí na segunda vez você olha o chocolate, vira as costas e sai andando. Conseguiu pela segunda vez. Terceiro, na terceira vez você olha, não conseguiu. Você foi lá e comeu, tudo bem. Mas já teve 2 vezes que você conseguiu se conter. Contra uma que não. E aí você vai criando mais sinapses inibitórias.
No longo prazo, por causa da neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? É a adaptação do cérebro frente às novas experiências. Isso aqui é um conceito da neurociência. Teu cérebro aprende a não comer mais aquele chocolate, a não ceder mais a ele. Se eu sou uma pessoa impulsiva, agressiva, que grita com todo mundo, sempre que eu quero falar com alguém, alguém vem falar comigo, eu já respondo com 10 pedras na mão, eu grito, eu brigo com todos, sabe? Pessoa impulsiva, impossível de se conviver. Se alguém vem falar comigo uma vez e eu seguro pra não gritar, pra não ser grossa, eu criei uma sinapse inibitória. Aí alguém vem na segunda vez, eu me seguro de novo, mais uma. Na terceira, mais uma. Aí na quarta eu dou uma escapada e grito, tudo bem, mas já foi 3 vezes que eu consegui me conter. 3-1 pro comportamento ruim, pra sinapse excitatória. É preciso muito esforço, tá? Um comportamento enraizado, quando você aprendeu a executar ele e ele tá automatizado, é preciso muito esforço para mudar. Vai demandar um cansaço, um desgaste mental muito forte. Quando a gente está tentando mudar um comportamento que é nocivo para nós, que a gente não gosta, a gente aplica muito esforço para conter e não realizar esse comportamento. No final do dia, a gente chega muito cansado, tá? Essa é a maior verdade. Mas depois você vê o quanto isso é bom. Quando você supera essa barreira e passa pela montanha alta e chega no topo, você vê que é um horizonte amplo de outros comportamentos que você pode realizar e não só esse que você estava acostumado. Porque a gente vive na nossa própria caixinha, né? Cada ser humano vive na tua própria caixa, na tua própria bolha. E acha que é só aquilo ali que existe. É só aquela crença que existe, é só aquela memória que existe, é só essa forma de tomar decisões, é só essa forma de se comportar que existe. Mas há amplas formas de olhar o mundo, amplas perspectivas, amplos pontos de vista, amplas formas de tomar decisões, de criar linhas de viver a vida. Só que a gente não tem acesso, porque cada pessoa, não tem como a gente ter acesso a todas essas coisas. Cada pessoa vive a tua própria bolha. E aí, como é que você tem acesso a esses outros repertórios? Conhecimento, que é inclusive esse vídeo aqui é uma forma de você adquirir repertório. E aí, uma outra coisa que Damasio fala é que o nosso inconsciente, como eu afirmei no início do vídeo, ele tem muita força. O nosso inconsciente faz a gente tomar decisões, faz a gente ter certos comportamentos, realizar certas ações sem pensar. Por quê? Porque tá automatizado. São os nossos hábitos. Quem aqui é fitness, do mundo da musculação? Eu faço musculação todos os dias. Eu acordo, eu faço todos os dias. 6 horas da manhã, eu tô indo pra academia. Por quê? Porque tá automatizado no meu cérebro. Não tem como eu acordar e não ir fazer outra coisa. Porque no meu cérebro tá automatizado. Tá no meu inconsciente esse comportamento. Damasio afirma que a chave, o ouro está. Você precisa planejar conscientemente o comportamento que você quer realizar e executar até ele se tornar inconsciente. Então você planeja, você racionaliza, você senta e escreve, tá? Vocês têm agenda? Fica aí uma dica pra vocês. Olha só, a nossa cabeça, a nossa mente, a gente vive numa abstração mental. Aqui as coisas estão mescladas e rodando juntas e é uma sopa de ideias e pensamentos e sentimentos e emoções. É tudo muito ambíguo. Fica meio turvo. Pra trazer clareza mental, pra você conseguir alcançar a clareza mental, é imprescindível que você escreva o que você tá sentindo, a emoção que você tá sentindo, o pensamento, o sentimento, o problema, o que tá acontecendo. Você escreve, que é. Você vê por uma outra perspectiva, sabe? Como se visse de cima. Então planeja conscientemente as ações que você quer tomar na tua vida e execute até essas ações se tornarem inconscientes, se tornarem automatizadas. Aqui é que tá a chave que Damasio fala. Só que para planejar tem
tem estratégias. Porque para planejar, você precisa entender o contexto no qual um problema que você não gosta, um comportamento que você não gosta ocorre. É preciso entender o contexto no qual esse comportamento ocorre. Todo comportamento, toda ação é contextual, depende do ambiente externo, tá? Do mundo e do ambiente interno, que é nós mesmos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa fisiologia. A nossa fisiologia afeta o nosso estado mental. É preciso ter clareza para você montar uma estratégia conscientemente e depois tornar um comportamento inconsciente. Que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Vai ter a parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar sobre como planejar. Como fazer um bom planejamento de comportamento, de tomada de decisão. Como você tomar decisões planejadas e conscientes para que esses fatores se tornem inconscientes. E aí vai ter a parte 2 desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para alguma área da sua vida, se contribuiu para um repertório a mais dentro da sua caixa, dentro da sua ferramenta, que é a sua própria mente, eu tenho uma página no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e eu também tenho uma metodologia. Eu criei uma metodologia pensada principalmente para profissionais autônomos que estão se inserindo no mercado de trabalho hoje, que desejam gerar diferenciação profissional. O mercado de trabalho hoje, ele é ultra competitivo. Há muita oferta de profissionais. E por mais que haja muita demanda também de clientes, tem muitas pessoas precisando dessas soluções profissionais, todas as soluções existentes no mercado hoje, a maioria são iguais umas às outras. Os profissionais são iguais uns aos outros, produzem os mesmos discursos, têm as mesmas soluções, têm a mesma forma de pensar. E aí o cliente, ele olha para a manada e fica, tem que fazer unité, porque tá a mesma solução, o mesmo discurso e inclusive discursos medianos, soluções medianas. E aí eu estruturei uma metodologia, uma sequência de aulas onde eu explico ali como você é capaz de gerar diferenciação profissional, como você pode ser visto como alguém autêntico, alguém único no mundo, alguém único no teu nicho, na tua área profissional. Essa capacidade, na verdade, já está em você. Eu não vou te ensinar a ser autêntico, eu vou tornar mais consciente. E ali eu também trago algumas estratégias de comunicação para você externalizar a pessoa que você é, o tipo de pessoa que você é, o tipo de profissional, de ser humano que você é, engajando a audiência, criando identificação, conexão com essa audiência. Caso for do seu interesse, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e você pode me enviar um direct para saber mais. Eu te espero no próximo vídeo.